Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje, sábado 24 de janeiro, começa agora o segundo episódio de Paulo Maloca, a série. Eu sei que é uma tensão muito grande e às vezes até uma pressão. Nós conseguimos sentir isso, né, Robson? Sim. Nós percebemos isso claramente. Que todas essas questões, elas mexem muito com o Senhor. Então o Senhor poderia nos contar hoje, nesse novo episódio, sobre a chacina de Malacacheta. Mas principalmente, um pouco de tudo que o Senhor viveu quando todos esses fatos aconteceram. Todos esses fatos começaram, para ser mais direto. Seria possível narrar para a gente, além de todas essas mortes, também contar um pouco da sua história? Da história da sua família? Da história da origem do Senhor? Talvez desde quando o Senhor nasceu, lógico, de tudo que o Senhor se lembrar e quiser contar. É muito interessante, que é bom para quebrar um pouco essa tensão, essa pressão de toda essa confusão. Tudo bem. Tem alguma coisa aí para mim tomar? Ó, tem sim. Para relaxar? Tem sim, Alexandre. Alexandre, providencia para nós aí fazendo. O pessoal da produção vai providenciar para a gente. Posso começar? Fique à vontade. Podemos. Eu vou tentar narrar grande parte de tudo que eu vivi e que eu me lembrar. Pode ser? Tudo bem? Sim, estamos prontos. Meu avô, pai da minha mãe, Orlando Rodrigues, vem de uma família de 10 irmãos, sendo 7 homens e 3 mulheres, oriundos do Rio de Janeiro, todos eles fazendeiros. Eu me lembro que a primeira fazenda que o meu avô comprou, em Minas Gerais, foi em Murié, fazenda chamada Pedra Santa. Depois de lá, ele veio para Valadares. Comprou uma outra fazenda aqui, nominada Fazenda Glória. Onde hoje é o Rancho Glória. Isso. Ela era no Paulo Zene e se estendia para Belo Horizonte, por vários e muitos alqueires de terra. Paulo Zene, conhecido hoje como bairro Santa Rita. Santa Rita, exatamente. Naquela época, seus irmãos Tigeso, Tigeraldo e Titião compraram fazendas aqui em Minas também, na região de Galileia, São Geraldo do Baixio. Se estabeleceram ali, naquela região. Tia Jaques, Tilicínio e Tidjalma também compraram fazenda próxima aqui de Valadares. Meu avô não demorou a descobrir uma outra fazenda em Carlos Chagas, porque o polo, naquela época, era Teoflotone, então por causa da ferrovia Bahia-Minas. Então meu avô vendeu a Fazenda Glória e comprou uma outra lá em Francisco Sá, distrito de Carlos Chagas. Bom, eu realmente não sei dizer, não sei explicar, mas um dos irmãos do meu avô, o Tidario, ele saiu da rota dos irmãos e foi comprar uma outra fazenda lá em Jaguaritira, distrito de Malacacheta. Saiu fora completamente dos irmãos e se estabeleceu lá na região de Malacacheta, nessa fazenda. Lá ele se casou, constituiu família e a vida seguia. Meu avô, com a influência dos irmãos, porque eles eram oriundos do Rio de Janeiro, como eu disse, né? E era na época do militarismo. E eles tinham muita influência porque eles tinham 3 primos generais do Exército. Ele conseguiu construir uma estação dentro da fazenda para escoar toda a produção para Teoflotone, que era o polo. Toda a produção que era retirada dali era levada para Teoflotone, onde era um polo. Exatamente. Eram 12 mil litros de leite tirado por dia. De um plantel, 600 vacas. 600 vacas, 20 litros, uma pela outra, 12 leite. mil litros. É muito leite, né? Produção muito grande. Era toda escoada, era Teoflotone. E pensa bem, numa época que não existia nem energia, era tudo na munheca, né? Tirar 12 mil litros de leite não era brincadeira. Depois transformar isso tudo em manteiga, para depois escoar toda a produção.
A estação funcionava o seguinte: bandeira vermelha era colocada para a composição parar, e bandeira verde a composição podia seguir. Aí eu fico imaginando o trabalho, a determinação, a disposição dos meus antepassados, sabe? Pessoas de uma linhagem que eu tenho muito orgulho. Mas talvez seja por isso que essas pessoas, na época dos seus tios, eram mais rústicos, destemidos, que não tinham medo do trabalho, não tinham medo de nada. E os tornava mais impulsionados pela coragem, né? Assim? Exatamente. Você falou algumas palavras aí que encaixam perfeitamente na personalidade dos meus tios. Eram pessoas com muita determinação e coragem. Levavam a vida, criando gado, tirando leite, vida que seguia. Até que um dia chegou a notícia. Mataram meu tio Dario lá em Jaguatirica. Fizeram uma emboscada nele, na porteira da fazenda. Deram nele vários tiros. Então quer dizer que é o primeiro caso que marca a sua família numa outra geração, muito antes da chacina de Malacacheta. Exatamente. Foi isso que aconteceu quando eles mataram meu tio Dario. Foi como riscar um estupim num barril de pólvora. Meus tios, com muita determinação, com muita coragem, juntaram todos e partiram para Malacacheta no intuito ou no desejo de fazer vingança. E lá, eles se estabeleceram justamente na fazenda do tio Dario. Estava lá a tia Lipa, né, viúva do meu tio Dario, e ela deu cobertura total aos irmãos. E eles permaneceram lá por mais de um ano, onde houve muitas mortes, muitas. E eu fico pensando na coragem, na bravura dos meus tios, na determinação deles de saírem em busca de vingança numa época difícil, né, de locomoção. Eles praticamente dizimaram uma outra família envolvida na morte do meu tio Dario. Olha o que é o destino. Naquela época, as pessoas que mataram o meu tio Dario eram conhecidos na região toda de Malacacheta como os Leites Pretos. E por que eles eram chamados Leites Pretos? E outra, qual a ligação dessa família dos Leites Pretos com a família Leite da chacina? Tinha alguma ligação? Bom, eles eram conhecidos como os Leites Pretos por causa da cor da pele. Eles eram pessoas de cor escura. E eram conhecidos em toda a região de Malacacheta, e até temidos, porque diziam ser pessoas muito bravas, né? E tanto é que mataram meu tio Dario. Mas não tinham nada a ver com essa família Leite da chacina de Malacacheta. Eram famílias distintas. Lá atrás eram os Leites Pretos. E esses, de agora, da chacina, eram os Nunes Leites. Depois de todos esses episódios, mortes, inclusive devo ressaltar que quem mata morre. E nessa guerra lá, morreu outro tio meu, tio Djalma. Ficou para trás. Mais um ficou para trás na estrada da vida. 2 mortes. Mataram o tio Dario e mataram o tio Djalma. Aqueles também que meus tios pegaram na reta, morreram todos. Você pode ter certeza. Eu conheço bem essa história, eu ouvi isso da minha mãe, eu ouvi da minha avó, eu ouvi das minhas tias, meus tios. Várias vezes eles me contaram essa história, o que realmente aconteceu naquela época. Para vocês terem uma ideia, dessa família sobreviveu apenas um rapaz, de nome Nico, que fugiu para o estado de Rondônia. Ele ficou morando por muitos anos na cidade de Rolim de Moura, lá no Rondônia. Meus tios antenavam ele direto, pensando em matar ele. Depois, outros convenceram, deixar ele seguir a vida dele, foi o único da família que sobrou. Depois de toda essa guerra, todos esses fatos, mortes e tudo, meus tios voltaram. Eu me lembro que um deles, tio Licínio, que meu padrinho João Martins conhecia muito bem, ele me dizia: olha, se você tiver a metade da coragem do seu tio Licínio, você tem coragem demais. Porque foi o homem mais corajoso, mais bravo que eu conheci na minha vida. E eu me lembro da história que o tio Licínio veio lá de Malacacheta, depois dessas confusões todas, essa guerra, só com um pedaço da orelha. Perdeu no tiroteio. Então, aquilo que o seu João me contava, realmente fazia sentido. Como que o tio Licínio tinha tanta coragem, tanta disposição. Realmente eu me orgulho da minha descendência. Não me orgulho das mortes, das confusões, mas eu digo da coragem, da disposição.
da disposição dos meus tios de não deixar a morte do irmão passar em branco. E pelos relatos que nós temos hoje, da história de Paulo Maloca, fica claro, né, Robson, que você herdou a coragem não só de um tio, mas de todos da família. É algo que está no sangue, né? Está no sangue. Essa tenacidade. Num tempo difícil, meu pai contava essas histórias, num tempo difícil, rústico, os homens eram, sabe, totalmente diferentes dos homens atuais. Eram mais determinados e... Em defesa da honra, da família. Com certeza, principalmente da família, né? Essa disposição toda que meus tios tiveram, eu faço questão de contar para que todos saibam que eu venho de uma linhagem de fazendeiros, trabalhadores, homens que não tinham medo de enfrentar a realidade de questões e situações adversas. Eu me orgulho muito de toda a história da minha família, dos meus parentes. Então a gente percebe que essa coragem, essa bravura já estava no seu DNA, predestinado, né? Como bem disse o Robson. Depois dos meus tios voltaram de toda essa confusão, toda essa guerra e tal, aqueles que sobreviveram, né? Voltaram para a região de Valadares e resolveram migrar para o estado do Pará, vendendo as propriedades aqui. Eu lembro que o tio Gesso vendeu a fazenda dele para o João Martins, meu padrinho. O tio Geraldo vendeu para o Chicó, que era genro do Coronel Pedro, e o Titião permaneceu aí por um bom tempo. Ele e o tio Ajax. O Titião ainda ficou com fazenda em São Geraldo do Baixio e o tio Ajax com fazenda em Marilac. As filhas do tio Ajax, Georgeta e Berta, se casaram, então isso prendeu ele um pouco aqui na região. A Georgeta do tio Ajax, que tem o mesmo nome da minha mãe, que tem o mesmo nome da Georgeta do tio Dario, se casou com Paulo Couto, irmão do deputado federal Luiz Couto. A minha prima Berta se casou com Gabriel, mais conhecido como Bié. Ele era vereador, foi presidente da Câmara em Valadares, e aí o tio Ajax ficou. O senhor nos contou aqui sobre a história do seu avô, dos seus tios. E o senhor poderia nos contar agora sobre a história do seu pai e da sua mãe? Eu posso contar. Essa é uma nova história, mas que se encaixa perfeitamente em tudo isso que eu contei anteriormente. É a continuidade da história, né, na verdade. Meu pai era português, Diogo Guerreiro de Matos, nascido em Lisboa. Meu avô era de Aveiro. Meu pai veio para o Brasil num navio de guerra da frota portuguesa. Após passarem por Macau, vieram para o Brasil. Eles estavam visitando as colônias portuguesas. Chegando no Rio de Janeiro, meu pai era um apaixonado por futebol. Então ele foi no Maracanã assistir um jogo do Flamengo. O Flamengo ganhou, com certeza. Não sei contra quem, mas eu sei que o Flamengo ganhou. Aí meu pai se tornou um flamenguista de carteirinha. Depois do Maracanã, meu pai foi em Copacabana. Ele ficou maravilhado. Acho que ele nunca tinha visto tanta mulher bonita na vida. E aí ele se apaixonou pelo Brasil. E aí permaneceu no Rio de Janeiro, não quis mais voltar. Ele foi apenas no navio, como se diz, entregar a farda. E ligou para a mãe dele, minha avó, dizendo que não ia mais voltar. E eu lembro das histórias, que minha avó chorou demais e não queria que ele ficasse, queria que ele voltasse e tudo, mas ele permaneceu. Até que um dia, alguém que ele conheceu lá no Rio o convidou para vir numa festa religiosa em Carlos Chagas, para ele conhecer o interior de Minas. E ele topou e veio. Aí, quando meu pai chegou na festa em Carlos Chagas, quem estava lá? Meu avô, minha avó e uma das filhas. Quando ele a viu, ele perguntou para o amigo: quem é ela? E o amigo lhe disse: é a Georgeta Rodrigues, filha do senhor Orlando Rodrigues, um grande fazendeiro aqui da região. Aí eu não sei bem das palavras, mas acho que ele disse: você acredita em amor à primeira vista? Aí o amigo dele lhe disse: cuidado, seu Orlando é um fazendeiro e muito bravo. E aí ele disse: não tem importância, eu não tenho medo. Depois ele chegou e conversou com a filha do meu avô e lhe entregou uma fotografia que eu guardo até hoje com muito carinho. Está escrito no verso: ofereço essa fotografia como prova de atenção e carinho para minha futura esposa. Ali
eu acho que minha mãe apaixonou com ele. Tempos depois, namorando, noivando, se casaram. Depois disso tudo, minha tia Thelma, que já era casada com meu tio Durval, e tinha uma fazenda em Baixo Guandu, minha tia Marina, que era casada com meu tio Zeca e tinha fazenda em Aimorés, as duas irmãs ficaram chamando minha mãe para ir para lá. Então minha mãe resolveu ir para Baixo Guandu. E para lá se mudou com meu pai. Meu pai lá atrás, há mais de 60 anos, criou 2 times, um masculino e feminino. Um time de mulheres naquela época, ele estava muito à frente. E ele incentivou aquelas cidades ali vizinhas, né? Baixo Guandu, Espírito Santo, aí Moraes, Minas Gerais, aí foi para Colatina. Percorreu aquelas cidades todas ali em volta de Baixo Guandu, incentivando todo mundo a montar os times femininos, para eles fazerem um grande torneio, né? Eu me lembro que eu era muito pequeno, lá em casa era cheio de troféus, flâmulas. Meu pai era muito organizado. As camisas dos times era basicamente a camisa do Flamengo. A única coisa que mudou é porque o Flamengo é Clube Regatas Flamengo. E ele colocou o nome dos times dele, Flamengo Futebol Clube. E eu, desde que me entendo por gente, virei flamenguista, como meu pai. Isso só demonstra a visão de uma pessoa vinda da Europa que teve essa ideia de criar um time de futebol feminino, que não era muito comum à época aqui no É Brasil. o que ele está dizendo, você vê, há 60 anos atrás, e olha que agora que o futebol feminino começou a surgir dentro dos clubes de futebol brasileiro. É impressionante essa história. É isso que eu falo, sabe? É assim, é questão de lembranças, né? Depois, com o passar dos anos, meu pai e minha mãe se mudaram para Mascarenhas. É um distrito de Baixo Guandu. E após alguns anos lá, meu pai veio a falecer. Eu tinha apenas 9 anos. Minha mãe, com 2 filhos, né, pequenos, tentou reorganizar a vida de tudo e tal. Eu lembro de um fato que marcou muito a minha história. Minha mãe, com algumas dificuldades, né, mesmo com a ajuda do meu avô e tudo, tinha uma pessoa que ficou devendo um dinheiro ao meu pai. Essa pessoa morava em Colatina. Então minha mãe me pegou e falou: vamos em Colatina. Eu vou lá receber aquele dinheiro que aquele homem ficou devendo ao seu pai. Nós fomos. Eu era apenas uma criança, sabia de nada. Quando chegou lá, esse homem tinha um escritório no centro lá de Colatina. Eu não lembro o nome dele, só lembro da imagem dele que ficou gravada na minha cabeça. Eu nunca esqueci dele. Quando minha mãe cobrou ele, mostrou os papéis, acho que eram as notas promissórias na época, e tudo, ele desdenhou da minha mãe. Ele riu e falou que a dívida tinha morrido junto com meu pai. Aí minha mãe ficou nervosa e insistiu na cobrança do dinheiro. Ele se levantou da cadeira e deu um empurrão na minha mãe. E eu realmente não sabia o que fazer. Minha mãe começou a chorar e me pegou no colo e saímos. Eu só lembro dela saindo, eu querendo chorar e ela falando comigo: não precisa chorar, eu vou buscar ajuda. E começou a perguntar para várias pessoas: aonde é a delegacia aqui? Onde é a delegacia de polícia? Eu lembro disso direitinho, ela perguntando. E as pessoas começaram a informar, e ela foi até chegar na delegacia de polícia. Chegando lá na delegacia, a minha mãe então contou tudo o que tinha acontecido. Aí os policiais pediram que minha mãe sentasse e aguardasse. Eu lembro que minha mãe pediu um copo com água para ela e para mim. E eles falaram: fica calmo, nós vamos resolver tudo. E saíram. Depois de um certo tempo, eu não sei, minha mãe lá sempre conversando comigo, brincando, me acalmando e tudo, os policiais voltaram. E voltaram, e da forma que eles disseram, resolveram o problema para minha mãe. Trouxeram o dinheiro que o homem devia à minha mãe. Aí minha mãe ficou feliz demais
me pegou e falou: vamos embora, agora está tudo certo. Isso me marcou profundamente. Eu nunca esqueci aquilo que aqueles policiais fizeram em favor da minha mãe, em ajudá-la, uma viúva, uma criança desamparada, e eles, sem a conhecer, fizeram tudo o que deveriam fazer. Realmente o que um policial deve fazer: ajudar aqueles que mais necessitam nas horas mais difíceis, que estão desamparados. Essa foi uma história que marcou a minha vida para sempre. Eles tomaram para eles as dores da sua mãe e o seu sofrimento, inclusive, né? Talvez essa cena, presenciada por uma criança, tenha interferido ou influenciado na sua decisão de mais tarde entrar para a polícia. E, de certa forma, contribuiu para moldar o seu destino, eu acho. Eu não precisava entrar para a polícia. Eu poderia ter ido para Portugal, para a Europa, onde eu tinha meus parentes, mas eu resolvi ficar. Vamos voltar à história lá em Mascarenhas. Quando eu tinha 12 anos, eu fui estudar em Baixo Guandu, no Ginásio Brasil. E a gente ia de ônibus, com meus colegas. São apenas 15 quilômetros de Mascarenhas. Mas com o passar do tempo, minha mãe resolveu que eu deveria aprender a dirigir, com apenas 12 anos. Então ela me deu um Fusca. Eu lembro que ela comprou um Fusquinha 69 e me deu de presente. E eu aprendi a dirigir muito rápido. Eu sempre fui muito esperto. Então eu ia para a escola de Fusca, com 12 anos. Meu irmão mais velho que eu ia do lado, não sabia dirigir. Quem dirigia era eu. E quando eu chegava e descia do Fusca, calçando um quichute, com uma mochila azul, cabelo preto igual uma seda, todos ficavam impressionados. Como um menino de 12 anos poderia estar indo para a escola dirigindo um Fusca? Minha mãe sempre foi muito cuidadosa comigo, muito zelosa, muito amorosa. Ela sempre quis o melhor para mim. Ali no Ginásio Brasil eu estudei até o 2º ano. Depois minha tia Thelma, casada com o tio Durval, eles tinham vendido a fazenda e se mudado para Vitória, para que os filhos pudessem estudar. Aí convidaram minha mãe para ir embora para Vitória, para que nós pudéssemos estudar também, eu e meu irmão. Então minha mãe resolveu e nos mudamos para Vitória. Nós morávamos no centro de Vitória, perto da Praça Costa Pereira, ali no Teatro Carlos Gomes, Cidade Alta, Catedral. Às vezes eu gostava de brincar no Parque Moscoso, jogar bola, assistir cinema, Cine Vitória, às vezes no final de semana, ir na praia, Praia da Costa, Camburi, Manguinhos, as praias que a gente frequentava, né? Ia com o meu primo João Orlando, ele nos levava, era muito bacana. Foi um tempo muito bom quando moramos em Vitória. Eu lembro que uma vez o meu avô foi lá em Vitória visitar minha mãe e minha tia Thelma. Chegou de trem, pegou um táxi, o motorista bateu o táxi e ele quebrou a perna. Esse acidente marcou profundamente a vida do meu avô. Depois que ele saiu do hospital e retornou para Minas, por causa do problema na perna, parece que ele desmotivou um pouco com relação à fazenda. Então ele tomou uma difícil decisão, que era de vender a fazenda, aonde ele viveu toda uma vida trabalhando, um fazendeiro. Vender sua fazenda é muito difícil, mas ele vendeu. Então ele e minha avó resolveram voltar para Valadares. Aqui ele comprou alguns imóveis no bairro Santa Terezinha, outros no bairro de Lourdes, alguns no Vila Bretas. Ele chegou a comprar um andar inteiro do prédio Real Minas. Lá eram salas comerciais. Ele comprou um andar inteiro e aplicou todo o dinheiro da fazenda em uma caderneta de poupança naquela época. E aqueles que viveram e sabem de uma situação como essa, anos após anos, o dinheiro foi desvalorizando. As coisas foram complicando.
tempos sombrios na economia do Brasil. Né? Justamente. Ele e minha avó morou um tempo no bairro de Lourdes. Depois se mudou para uma casa que era uma chácara, lá no bairro Santa Terezinha, no final da rua Belém. Ele tinha um amigo lá, fazendeiro, que era o seu Pedro, e ele gostava muito do seu Pedro. E lá ele viveu os últimos dias de sua vida, quando veio a falecer. Depois do falecimento do meu avô, minha avó viúva, minha mãe viúva, então os irmãos deram um ultimato à minha mãe a se mudar para Valadares para tomar conta da minha avó. E aí, novamente, nós tivemos que mudar. Saímos de Vitória e viemos para Valadares. Nessa época, minha avó continuava morando ainda no bairro Santa Terezinha. E nós chegamos e fomos para lá. A partir dali, minha mãe começou a tomar conta da minha avó. E nós permanecemos ali pouco tempo. Eu lembro que minha avó tinha um desejo muito grande de voltar a morar lá no bairro de Lourdes, na Avenida Santos Dumont. Onde tinha os imóveis, tinha um prédiozinho lá, um prédio. E tinha vários imóveis lá de aluguel. Não sei, não me lembro bem, eu acho que eram uns 10 imóveis. E aí minha avó conversou com minha mãe, então nós saímos do bairro Santa Terezinha e fomos para o bairro de Lourdes, para a Avenida Santos Dumont. Eu tinha 14 anos nessa época. Foi depois que nós chegamos em Valadares que eu comecei a ir em Malacacheta. Ia na fazenda do Tijaí. Lá tinha meus primos, Dario, Sérgio, Terezinho, Rogato, as minhas primas. E o primo, que eu sempre fui mais ligado a ele naquela época, que era o Dario. Foi lá que eu comecei a me identificar com as armas. Meus primos todos andavam armados, principalmente Dario, Sérgio. Tijaí tinha um monte de cachorros, aqueles cachorros americanos de caça. Então eles tinham muitas armas na fazenda para caça também. Eu que a vida inteira ganhei de presente, Natal, aniversário, sempre revólver da Estrela, comecei a me interessar agora pelos revólveres de verdade. Meu primo Dario foi o primeiro a deixar eu atirar com o revólver dele. E ficou impressionado como eu atirava bem. Nessa mesma época, eu tinha um amigo reformado da PM, era o Sargento Gilson. Eu sempre frequentava a casa dele e ele comercializava revólver. Comprava, vendia. Eu sempre estava lá, ajudando ele a limpar os revólveres. Foi até que ele me perguntou se eu não gostaria de comprar um revólver. E eu respondi, qual deles? Ele tinha vários. Então ele quis me vender um revólver americano de marca Smith Wesson, calibre 38. E eu falei com ele, vou perguntar minha mãe. E aí eu fui lá em casa, conversei com a minha mãe, expliquei tudo e ela falou, demorou. Eu sabia. Essas idas e vindas sua lá para Malacacheta ia acabar nisso. Agora você quer comprar armas. E eu falei, por que não? Qual o problema? Meus primos todos têm arma. Por que eu não posso ter? Se é o que você quer, eu vou te dar de presente. E foi ali, naquele dia, naquele momento, que a minha mãe me autorizou, com apenas 15 anos, influenciado pelo meu primo Dario de Malacacheta, a comprar minha primeira arma.